meus queridos irmãos bispos, Dom João Terra, Dom Paulo e muito amigos, meus queridos padres, excelentíssimo senhor prefeito municipal, Dr. Marcos Siqueira Nassif, meus queridos ordenandos, seus ditosos pais e irmãos, irmãs e irmãos em Cristo e religiosas e religiosos aqui presentes. A carta aos Hebreus, tão citada na teologia do sacerdócio, o autor define o sumo sacerdote como aquele tirado dentre os homens para servir os homens naquelas coisas que são de Deus. Em ordenações recentes, eu lembrava um teólogo brasileiro que, ao escrever sobre luzes para iluminar a vida de um padre, ele lembrava umas ideias centrais, na sua opinião. E hoje eu voltaria a um aprofundamento daquelas pistas que ele havia colocado. Se lembram? A compaixão, a disponibilidade, o reino e o serviço. E hoje eu gostaria de me deter com vocês dois e com os quatro que se preparam para este ministério, na quarta luz, o serviço. E a própria palavra sacerdócio ministerial, portanto, sacerdócio de serviço. E fiquei a refletir quais seriam os desafios para que nós, sacerdotes, vistamos a camisa do serviço e exerçamos o sacerdócio na pista, na luz, na espiritualidade do serviço. E penso que a primeira dificuldade para nós todos é um problema natural, a situação geográfica e social onde exercemos o ministério, por ser a realidade nossa interiorana. E a primeira dificuldade parece-me que seria o status. Eu imagino que ser sacerdote numa mega Babilônia como São Paulo, Rio de Janeiro, o padre ali, ele é bem destituído do status. Ele desaparece naquela grande cidade. Mas no interior não. No interior, há até o ditado popular, padre e prefeito não tem jeito. E são duas pessoas que convergem a atenção do município, o padre e o prefeito. E sobretudo quando a cidade tem um único sacerdote. Então, querendo ou não querendo, ele tem um status na cidade. Ele é o padre. Ele é o papa. É aquele que serve a comunidade nas coisas que são de Deus. E das situações que às vezes me magoam em celebrações, quando uma criança está fazendo arte na igreja e requieta, e a mãe, querendo deixar o menino quietinho, fala assim: ó padre, ó padre. E aquela criança mais tarde vai crescer com a ideia que padre é um bicho perigoso.
Mas quem pôs isso na cabeça da criança foi a mãe, incompetente na sua pedagogia. Mas, por uma forma ou por outra, isso revela o status do padre. Ele é um homem diferente na sua maneira de ser, no seu jeito de viver. Ele tem, de certa forma, as decisões pastorais dentro da cidade, numa pista de seguir as orientações da Igreja, da Santa Sé, da Conferência dos Bispos e as orientações diocesanas, mas ele tem sempre um espaço de liberdade para ação pastoral, que como bispo eu procuro respeitar. Mas aqui nasce o perigo, esse status, e perder a dimensão de servo, de ministro, de quem está para servir, e não de quem é dono da diocese, no caso do bispo, da paróquia, no caso do padre. E é por isso que Paulo VI, na bula de proclamação do Ano Santo de 1975, e me recordo muito bem, ele já não assinou Paulo, Pontífice Máximo, mas servo dos servos de Deus. E naquela bula ele assinava, Dom João, eu estava lá em Roma na época, Dom Paulo, Servus Servorum Dei. O Papa serve os bispos servem os sacerdotes servem o povo. E a linha do serviço, ela encontra esse obstáculo no status. Saibam viver o sacerdócio de vocês com dignidade. Não se deixem chamar pelo nome. Padre Leonildo, Padre Juscelino, mesmo os antigos companheiros de seminário. Você é sacerdote do Senhor. E me recordo na paróquia onde servi como pároco, um padrezinho novo que lá chegou, e uma senhora da cidade falou assim: em 2 tempos nós vamos fazer a cabeça desse padre. E um dia ele ia pela rua e aquela senhora atrás dele: o Edson. E ele continuou a caminhar. O Edson. Ele continuou a caminhar. Uma terceira, uma quarta e uma quinta vez, até que ela falou assim: Padre Edson. Aí ele se voltou: a senhora fala comigo? O nosso sacerdócio é de Cristo. Então existe uma postura do sacerdote, mas ao mesmo tempo em que eu salvo essa postura do sacerdócio que eu exerço na comunidade, eu devo me cuidar para que a nuvem do status não perturbe o meu serviço sacerdotal. Segundo obstáculo, depois do serviço, eu veria na palavra favor. Quando um padre exerce seu ministério, ele não faz favor a ninguém. E aqui eu recordaria as palavras do 4º Evangelho. E depois, em Lucas, capítulo 17, versículo 10, o servo foi feito para servir e não fez mais que sua obrigação. Quando o Senhor volta a casa e pede que o servo que termina todo o trabalho do dia lhe sirva o jantar, e ele diz: o servo foi feito para servir e não fez mais que sua obrigação. Quando você atender o povo, você não faz nenhum favor a ninguém.
Quando você visitar uma família enlutada, você não faz favor a ninguém. Quando, depois de uma noiva que, querendo ou não, atrasa o seu casamento de meia hora, e você com tranquilidade não perde o seu bom humor e celebra aquele casamento com carinho, porque é o único da vida dela, pelo menos deveria ser, você não faz favor a ninguém. Quando num batizado de muitas e muitas crianças, e elas começam o coral desafinado do choro, e você não perde a paciência, você não faz favor a ninguém. E quando você se assenta no confessionário, não faz favor a ninguém. E quando no escritório acolhe uma pessoa e a ajuda a administrar seus problemas, você não faz favor a ninguém. O padre, ele seria como um poço de água límpida, e quanto mais o povo beber água nesse poço, melhor. De que adianta ser um poço d'água se ninguém pode beber nesse poço? Eu já ouvi comentário assim: tal pessoa é um poço de água muito gostosa, mas infelizmente o poço é muito fundo e ninguém consegue beber. Ser um poço de fácil acesso. E nós não fazemos favor em atender, em acolher ninguém. Eu posso receber uma pessoa à porta da minha casa e posso acolher uma pessoa à porta da minha casa. Acolher é diferente de receber, é diferente de atender. E o padre, ministro, servo, ele acolhe, ele não faz favores. E quando ele celebra a missa de corpo presente, a missa do sétimo dia, ele não faz favor a ninguém, porque ele é servo para servir. Então, o segundo obstáculo seria o favor. Aliás, mesmo nas lojas, quando somos mal atendidos pelos comerciantes, que em geral quebram, é porque eles imaginam que eles fazem um favor em vender a mercadoria deles e esquecem que eles estão ali para prestar um serviço. E o nosso sacerdócio pode ser medido na qualidade do serviço que eu presto. O terceiro obstáculo para viver a espiritualidade do serviço seria a ordem defensiva. Há dois tipos de ordem. A ordem oblativa, em que eu organizo o meu tempo para servir melhor os outros. Existe a ordem defensiva, em que eu planejo o meu dia e defendo o meu conforto pessoal de tempo de lazer e não abro mão do meu lazer ou do meu tempo para servir quem bate a porta do ministro de Deus. Ordem oblativa. Erraria o padre que toda hora é hora de tudo. Então ele terá sua ordem oblativa, sua hora de rezar, sua hora de atender o funcionário, sua hora de escritório, sua hora de visitar os doentes da paróquia,
sua hora de visitar a comunidade rural, sua hora de estudar e sua hora de repouso. E assim todos sabem em que hora encontram o Padre e podem procurar o Padre. Ordem oblativa e não ordem defensiva. E quando o Padre organiza-se em ordem oblativa, ele se torna mais capaz de servir melhor e de servir a todos. E vejam que permanece nessa dimensão toda essa linha de serviço. Os dons que Deus deu a cada um de nós estão em nós, não são para nós, são para os outros. Assim, o médico não pode curar a si próprio. Tem um médico amigo no sul de Minas, teve um problema de doença, foi consultar o médico amigo e me falava da ansiedade, da angústia que ele sentiu na antessala do consultório, com medo do veredicto que poderia ouvir. Na hora que ele precisou, foi outro que fez o serviço para ele. Um médico não faz cirurgia em si próprio. Um professor é professor para os outros, não é professor para si próprio. E aquilo que nós somos na nossa vida, os dons de Deus que estão em cada um de nós, estão em nós, mas não são para nós, são para os outros. O sacerdócio ministerial que vocês recebem nesta manhã estará em vocês, mas não será para vocês, é para os outros. E recentemente, conversando sobre esse assunto, alguém me disse assim: esta pessoa não se referiu ao clero de Patos de Minas, tá bom? Esta pessoa, ela quis ser padre para ela mesma. Ela não entendeu que ser padre é ser para os outros. E não é muito fácil ser padre. Aliás, o ser divino, o Pai é para o Filho é para o Pai, e o Espírito Santo é esse amor entre o Pai e o Filho. A liderança nasce da humildade, a liderança nasce do serviço. E assim é muito importante que um padre, ele seja um poço de água límpida, gostosa, de fácil acesso ao povo de Deus que quer a água da vida. E assim nós teríamos que nos precaver do perigo dos status, do perigo do favor, do perigo da ordem defensiva, e nos colocarmos com nossos dons, com os talentos que Deus nos concedeu por sua misericórdia, que estão em nós e não são para nós, com o poder sacerdotal que está em nós, mas que não é para nós. E aí é um poder maravilhoso, o poder de abençoar, o poder de perdoar, o poder de consagrar, o poder de santificar. Só que esse poder é de Jesus Cristo, e nós somos humildes servos de Jesus Cristo, vestindo e participando com Ele do único sacerdócio, do sacerdócio de Cristo. E assim nós poderíamos caminhar em aprofundar essas pistas que nos levam a viver em profundidade a espiritualidade do serviço, fugindo do perigo do status, fugindo
da compreensão que presta um favor quando atendo alguém, fugindo do risco de uma ordem defensiva. Aí viveremos Lucas capítulo 17, versículo 10. O servo foi feito para servir e não fez mais que a sua obrigação. Que Deus, com o poder de Cristo, transforme o coração de vocês dois em sacerdotes santos, bons e abertos ao pobre, ao pequeno. Nasce aqui o quarto perigo, o preconceito. E isso, meus irmãos padres, é muito difícil para nós. E, vez por outra, alguém me conta alguma coisa na linha do pré-conceito. Quando vemos uma pessoa, imaginamos alguma coisa a respeito dela, e o comportamento que eu tenho para com ela é em razão de um conceito pré-formado na minha cabeça a respeito daquela pessoa. Todas as pessoas que ao longo da vida de vocês dois passarem diante de vocês são filhas queridas de Deus, com uma importância igual para Deus. E cada um de nós tem suas experiências de vida, em que nos encontramos com uma determinada pessoa e o nosso primeiro tratamento foi numa linha de uma ideia formada preconceitual, sem razões e sem fundamentos, e erramos. Por exemplo, o pobre que bate a sua porta e pede um dinheiro de passagem. Ele pode ser honesto, ele pode ser amanado. Temos que atender a todas as pessoas, sem pré-julgar, com a capacidade de acolha, de pai, de irmão, fraterno. Aí vivemos a espiritualidade dos céus. E quanto mais vocês conseguirem viver essa espiritualidade, mais profundo será, mais profunda a vivência do sacerdócio. E que o poço que vocês formaram ao longo da preparação para essa manhã continue a ser trabalhado na qualidade da água, mas na facilidade para que o povo possa beber da água de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.